Jornal Sim Notícias está começando a partir de agora as principais notícias de Linhares e região. E nesta edição você vai ver: Câmara de Linhares deve votar nesta quinta-feira as contas do ex-prefeito Guerino Zanon. Regina Pedroni assume vaga de Stefano Silotti na Câmara Municipal. Linhares cedia o quarto debate de agronegócio da região. A importância da vacinação contra o HPV para meninas entre 11 e 13 anos. Hoje é o dia da nossa coluna Economia e Negócios. O esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Câmara de Linhares deve votar nesta quinta-feira as contas de 2011 do ex-prefeito Guerino Zanon. Na sessão desta segunda, houve uma acalorada manifestação a favor e contra o parecer do relator do caso, o vereador Juninho do Aviso. Logo no começo da sessão foi apresentado o parecer do relator das contas de 2011 do ex-prefeito e agora deputado estadual Guerino Zanon, do PMDB. A leitura do documento deixou o clima tenso e houve manifestações a favor e contra a reprovação das contas do ex-prefeito. O presidente da Comissão de Finanças foi o primeiro a se manifestar. Fez a colocação no site dele dizendo que há 20 anos ele vinha combatendo contra uma quadrilha de Linhares para não tomar o poder. Eu quero dizer a ele que há 20 anos ele vem lutando, porque hoje esse grupo entrou com seriedade e honestidade para mostrar a ele que logo em seguida foi preso, tomou 50 e poucos dias de cadeia. E agora as contas dele foram rejeitadas. Ele falou que foi por um monte de analfabeto aqui que vai ser rejeitado se for rejeitado aqui na Câmara. Que é com o maior orgulho que eu tenho de ter um pouco de estudo que eu tenho, mas com seriedade e honestidade. Seriedade e honestidade. Eu quero mostrar para ele. Eu queria que ele viesse aqui, para me falar para ele, entendeu? Como se trabalha com seriedade e honestidade. Houve a apresentação de um processo que está agora em discussão, ainda não em discussão por julgamento, onde o Tribunal de Contas, por maioria de votos, apenas divergente do relator, recomenda a aprovação de contas. Até agora foram apresentados pelos relatores, aliás, o presidente da Comissão de Finanças e o relator especial designado pela Casa. O que nós notamos, entendemos que trata-se de julgamento político, porque o Tribunal de Contas, ele, por maioria, apenas o relator que apresentou o voto dessa natureza, seguindo a acusação do Tribunal de Contas. É importante se lembrar que está se demonizando este fato. É uma situação puramente política e a população não sabe disso. A defesa não foi ainda apresentada. Portanto, eu não gostaria nem de vir antecipadamente, porque será objeto de discussão. Foi apresentada a defesa ao direito contraditório. Isso, e essa pregação antecipada na tentativa, muito dirigida da imprensa, na tentativa de confundir a opinião pública. O parecer do relator deverá ser analisado pela Comissão de Finanças antes de ir para a votação. A previsão é de que as contas do ex-prefeito sejam votadas na próxima quinta-feira. Caso as contas de 2011 do ex-prefeito Guerino Zanon sejam reprovadas pelo Legislativo Municipal, ele, que atualmente é deputado estadual, ficará impedido de disputar as eleições municipais de 2016. Ainda na sessão desta segunda-feira foi anunciada a saída de Stefano Silotti da Câmara. Ele assume agora a Secretaria de Esportes. Para a vaga de Silotti na Câmara Municipal, assume o cargo a ex-secretária de Educação Regina Pedroni, do mesmo partido. A Prefeitura de Linhares pretende reurbanizar a Avenida Conceição da Barra, no bairro Aviso. É uma importante via de ligação entre os bairros Aviso e Araçá. A avenida tem sérios problemas na pavimentação. A ordem de serviço para execução da obra de asfaltamento acontece daqui a pouquinho. O trecho de quase 1 quilômetro entre os cruzamentos com a Capitão José Maria, no bairro Araçá, e Filogônio Peixoto, no bairro Aviso, será asfaltado, segundo a Prefeitura. A obra deve custar quase R$ 1,5 milhão.
Agora vamos falar de esportes. As informações com o nosso cronista, Altemar Félix. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio Henrique, o assunto de hoje é o Linhares Futebol Clube. Por quê? Porque o Linhares está numa semana decisiva para a sua luta pela classificação para a fase decisiva do Capixabão de Futebol 2015. E vem de uma grande vitória goleada sobre o São Mateus, 4-1 no último sábado. Sabe quem foi escolhido como destaque do jogo pela equipe Esportiva 920 lá da Rádio Cultura? O meia Adriano, que estava no futebol carioca, voltou e já começa a mostrar as unhas. Cadê as unhas? Tá legal. Adriano, tudo bem. O Linhares venceu o jogo contra o São Mateus de goleada, mas agora não pode dar chance para o azar. Tem que conseguir bom resultado contra o Real fora de casa para encaminhar logo definitivamente essa classificação. O que o Linhares tem que fazer para administrar aí essa partida difícil contra o Real, que está num melhor momento no Capixabão e na Copa do Brasil? Então, Altemar, acho que é uma partida importante para a gente, né? E eu tenho certeza que a gente, com esse empenho que tivemos contra o São Mateus, sabemos que nós tivemos dificuldade e temos coisas que têm que ser acertadas, mas eu tenho certeza que com o empenho, com a vontade e com a raça que a gente colocou nesse jogo, a gente vai conseguir sim ter um resultado positivo, ou então um empate também, que também nos ajuda. Então, tá legal. O Linhares hoje é terceiro colocado na chave norte da competição com 6 pontos. Se, por exemplo, vencer o Real Noroeste, praticamente se classifica à próxima fase da competição. Hoje, Cláudio não teve treino para o Linhares, descanso para os jogos, porque amanhã, quarta-feira, 8 da noite, tem este compromisso contra o Real Noroeste no estádio José Olímpio da Rocha, na casa do adversário. Depois nós vamos contar como foi a história desta partida. Com você, Cláudia. Muito obrigado, Altemar, pelas informações. A gente aguarda na edição do Sim Notícias desta quarta-feira. Bom, hoje é terça-feira e nós, é claro, temos a coluna Economia e Negócios. E o assunto da nossa coluna de hoje é exatamente a alta do dólar, o que influencia e como a gente deve fazer agora com essa subida, essa disparada do dólar. Para responder a essa pergunta, né, e falar um pouquinho mais sobre a influência da alta do dólar na nossa economia, a gente recebe mais uma vez o nosso colunista Abel Fiorotti. Tudo bem, Abel? Tudo bom, tudo ótimo, Cláudio. Sempre um prazer estar aqui participando com vocês. E agora, como sempre, a nossa coluna aqui. Pois é, Abel, o que tem a ver a alta do dólar com o nosso dia a dia? Pois é, hoje eu fiquei surpreendido, né? Como todos nós estamos acompanhando, o dólar realmente deu um salto. Estava em Vitória, foi à casa de câmbio, o dólar turismo hoje fechou a 3,28. Isso quer dizer, para você comprar uma nota de $1, você tem que desembolsar R$ 3,28. O dólar comercial, que é o transacionado, está em 3,10. Muita gente pode afetar, mas isso não afeta meu dia a dia? Afeta sim. O pãozinho que você come em casa, Cláudio, é afetado o preço dele quando aumenta o dólar. Grande parte dos insumos de produção de vários produtos, inclusive agropecuários, eles são importados. O trigo, para produzir o pão, grande parte da produção ela é importada de outros países. Então, o que acontece? Quando o dólar sobe, o dólar é uma moeda reguladora do comércio exterior, consequentemente o preço dos insumos, das matérias-primas também sobe. E isso tem impacto direto nos preços que o consumidor vai adquirir os produtos lá na gôndola no supermercado. E não é só o pãozinho, né? Tem os mais diversos produtos derivados do trigo vão sofrer aumento, não tem jeito? Exatamente. Além do pão, outros produtos, pizzas, enfim, tudo aquilo que é derivado dessa cadeia produtiva vai haver aumento de preço. E nós estamos falando de uma cadeia produtiva somente. Mas se você for analisar, bens de capital, tecnologia, quase toda ela, o parque industrial, tecnologia de ponta é importada. Então, quando aumenta o dólar, as máquinas e equipamentos para melhorar a produtividade nas indústrias de um modo geral, elas também aumentam. Então, o investimento fica mais caro para o empresário. Na verdade, para quem importa quando o dólar sobe, é muito ruim. É lógico que, por outro lado, tudo tem os dois lados da moeda. Para quem está exportando, né, o exportador de mamão, para aquele que está rindo à toa, está rindo porque o câmbio melhor favorece a sua atividade. Para aquela pessoa que está pensando em viajar para o exterior, o momento não é um dos melhores. É melhor ficar aqui no Brasil melhor, mesmo, às vezes, buscar, né, buscar
alternativa, conhecer roteiros alternativos, como por exemplo, dentro do próprio país, porque hoje viajar para o exterior vai fazer de repente, vai onerar bastante o orçamento da família. Porque, como eu disse, o dólar turismo está em 3,28. Então, 100 dólares é R$328. Agora, a que se deve essa disparada tão rápida, assim, poucas semanas o dólar chegar a um patamar desse, Isabel? Pois é, tem vários fatores que explicam esse aumento do dólar. Uma economia americana, né, que o governo dos Estados Unidos, a economia americana tem reagido, o governo está, de certa forma, estimulando o aumento de juros nos Estados Unidos. Outro fator é o próprio... O dólar, ele tem aumentado frente a outras moedas no mundo. Então, com o real não seria diferente. Então, tem um aspecto macroeconômico de movimento a nível mundial, é uma das explicações. E a economia brasileira, ela está muito debilitada, né? Nós estamos vivendo um cenário econômico muito debilitado. O ano começou muito mal. O ano começou muito mal, nós estamos com inflação alta, nós estamos com juro alto, aumento de insumos básicos, como a gente já comentou aqui na coluna, de energia, de água, enfim, tudo isso conspira contra. E aí vem a especulação do próprio mercado financeiro, que é inerente. Não tem jeito. Com isso tudo, chegamos a esse cenário. Então o consumidor tem que tomar muito cuidado. Viajar para o exterior, de repente, não é o melhor momento. Espera um pouquinho. Esperar um pouquinho, se programar. E se for importar, se for um bem essencial, uma máquina, um equipamento, e fazer estudos, avaliar a viabilidade dessa importação. Para o exportador, como nós já dissemos, maravilhas, o mundo está excelente, tá né? Jóia. Porque com esse câmbio, consequentemente, como o custo é em real e ele tem a receita em dólar, o resultado líquido da sua operação tende a ser cada vez melhor. Abel, só para a gente finalizar, para a dona de casa, para o amigo trabalhador que está nos assistindo agora, o que fazer numa hora dessas, né? A gente que tem a nossa moeda em real está sofrendo com o dólar. Pois é, tem várias dicas, né? Uma delas, como eu falei, se você tem viagem para o exterior, se programar, de repente adiar um pouco mais para frente, que o momento não está propício. Como o dólar aumenta, os preços em geral dos produtos na economia tendem a aumentar. Isso gera pressão inflacionária. Então isso gera uma pressão para o aumento da inflação. É uma cadeia, que a gente está né? vivendo. É uma cadeia. Porque o aumento do dólar como moeda estrangeira, indexadora dos preços a nível internacional, afeta os preços nas economias de vários países, inclusive do nosso. Então o momento é de cautela, o momento é de organização, o momento é de disciplina orçamentária. O consumidor tem que estar atento e quando for fazer compra, usar aquela máxima, pechinchar. Como eu sempre digo, ninguém melhor do que você para administrar o seu dinheiro. Então você tem que fazer o seu dinheiro valer. E hoje, mais do que nunca, o planejamento financeiro, a organização tem que estar em voga em todas as famílias. Perfeito. Obrigado, Abel, mais uma vez pela sua presença aqui, viu? A gente aguarda na quinta-feira. Quinta-feira teremos mais novidades falando aí sobre o tema endividamento. Isso é preocupante. Até lá. Essa coluna Economia e Negócios com o nosso consultor financeiro Abel Fiorotti, como ele disse, volta na quinta-feira. Vamos saber agora como fica o tempo nesta quarta em toda a região. Bom, a quarta-feira será com algumas nuvens, né? Sol com algumas nuvens, não deve chover. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus aqui em Linhares. Colatina, mínima de 20, máxima 36 graus. São Mateus, variação entre 23 e 33. Já em Vitória, a mínima 24 e a máxima 35 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, a importância da vacinação contra o HPV para meninas entre 11 e 13 anos. A gente já volta. Adolescentes deverão ser vacinadas contra o HPV. Só para o Espírito Santo são quase 92 mil doses da vacina. Aqui em Linhares, a segunda fase de vacinação contra o HPV começou em fevereiro. A vacinação contra o HPV já está acontecendo no município de Linhares. As meninas de 9 a 11 anos estão recebendo as doses da vacina nas escolas. Mas, além das escolas, as unidades básicas de saúde já estão preparadas para a distribuição. Desde a primeira dose do ano passado, todas as unidades de saúde possuem a vacina HPV. Então, a menina que não realizou, não tomou a primeira dose ou que não conseguiu tomar a segunda dose dentro da campanha, ela pode buscar em qualquer momento a unidade de saúde e realizar a vacinação.
tanto da primeira dose, dentro da faixa etária, como da segunda dose. A meta do Espírito Santo é vacinar 87 mil meninas de 9 a 11 anos contra o HPV. A vacina é responsável por tentar evitar o câncer do colo de útero. A meta de vacinação desse ano é 80% do quantitativo geral de meninas entre 9 e 11 anos. Sendo que esse levantamento está sendo realizado junto com a vacinação. Cada estratégia de saúde da família está fazendo o levantamento na sua escola da área de abrangência e, a partir daí, eles solicitam o quantitativo de vacina que eles vão precisar e desse quantitativo a meta é 80%. O estado recebeu quase 92 mil doses. Na primeira dose, 100% das adolescentes de 11 a 13 anos receberam a vacina em todo o Espírito Santo. Cada adolescente deverá tomar 3 doses para completar a proteção. A segunda deve ser tomada 6 meses depois e a terceira, 5 anos após a primeira dose. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, para cada 100 mil mulheres, 15,3 são acometidas pelo câncer de colo de útero. Por isso, é tão importante a imunização. O HPV ele é o principal causador do câncer de colo do útero, Então, o Ministério da Saúde hoje ele busca a prevenção do câncer de colo de útero, porque no ranking nacional ele é o terceiro em causa de câncer, é o terceiro câncer que acomete mulheres. Então, optou-se por fazer a prevenção, já que existe a vacinação para esse tipo de doença, uma doença que é grave e que acomete um grande número de mulheres. Realmente a vacinação é fundamental, é muito importante. Vamos à cotação do café, confira os números. Arábica tipo 6, R$ 424 a saca. Arábica 7, R$ 299. Conilon tipo 7, cotado a R$ 289 a saca. Nós começamos nosso telejornal de hoje falando das mudanças, A saída do vereador Stefano Silotti da Câmara Municipal, assumindo a Secretaria de Esportes, e a chegada de Regina Pedroni, que assume exatamente a vaga de Stefano, ambos são do mesmo partido. Stefano Silotti já está conosco aqui no estúdio para falar um pouquinho desse trabalho agora à frente da Secretaria de Esportes. Tudo bem, secretário? Boa noite, Cláudio Henrique. Boa noite a todos os telespectadores nossos dessa Rede Sim. E parabenizar o trabalho da emissora, parabenizar o trabalho seu à frente desse jornal. Obrigado. Bom, o senhor já assumiu, já tomou posse. Isso. O decreto foi assinado agora à tarde pelo então prefeito, assim desde que quando tinha feito o convite. E assumimos a secretaria, aproveitamos, já fomos fazer uma visita na comunidade de Bebedouro, um projeto muito bacana, resgatando vidas, lá coordenado pelo professor Wildson, que faz parte da nossa Secretaria de Esporte, e também pelo professor, treinador de futebol, ex-treinador do Linhares, o senhor Neemias. Tá, João, o Stefano é bem jovem, posso perguntar a idade? Claro, 29 anos completo, faço 30 agora esse ano. Pois é o primeiro mandato como vereador, foi candidato a deputado federal e agora assumindo essa secretaria que tem um papel importante, sobretudo na questão social, Stefano? Com certeza, eu acho que quando o prefeito fez esse convite, enxerguei como uma missão e essa necessidade que esse município de Linhares está passando em potencializar o esporte, em valorizar todas as entidades, fazendo o quê? Fazendo a integração das secretarias. Secretaria de Ação Social, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação. Eu acho que assim nós vamos começar a fomentar e a crescer realmente o nosso esporte local em Linhares. Dividir esse trabalho integrado, exatamente. É isso? Bom, Linhares tem um grande potencial para os esportes nas mais diversas modalidades, Muitos talentos já saíram daqui. O senhor pretende incentivar as competições em um nível um pouco mais elevado? Com certeza. Eu acho que o nosso primeiro passo é amanhã conversar, valorizar os profissionais que a Secretaria tem, que a pasta tem. São pessoas competentes, pessoas que querem colaborar. E a partir desse momento a gente vai criar uma agenda para que assim todos os linharenses conhecem qual vai ser o nosso trabalho e o que nós vamos programar durante o ano, durante esse nosso frente a essa pasta municipal de esporte. Esse trabalho de base, principalmente com as crianças carentes dos bairros aqui mais carentes da cidade, o senhor pretende fazer um trabalho mais incisivo nessa questão? Cláudio Henrique, é fundamental. As escolinhas, hoje vou dar o exemplo de Bebedouro, a qual eu estive lá agora, depois de nomeado, como secretário já. Atende 230 crianças.
É um projeto magnífico. Crianças que poderiam estar ali na rua fazendo qualquer outra coisa, né? Claro, desde a primeira idade do futebol, dos 6 aos 9 anos, até a categoria juvenil. Então a gente quer, sim, expandir. O prefeito nos deu essa liberdade de realmente resgatar esse esporte local. Perfeito. Claro, não dá para deixar de mencionar na questão do esporte o nosso destaque no futebol, né, o Linhares, mas ainda Linhares, o município de Linhares não tem uma arena esportiva. É um projeto que eu imagino que demanda muito recurso, mas é um sonho que a gente pode continuar sonhando, é possível? Olha, eu acredito que sim. Aproveitar até parabenizar, sábado eu fui no jogo, 4-1 Linhares em cima do São Mateus. Eu falo sempre essa garotada nossa, né, que é toda a base. E se tratando de projetos, a gente tem certeza que o prefeito deu a liberdade de nós estarmos indo até o nosso deputado federal, que é presidente do partido também, doutor Sérgio Vidigal, no Ministério das Cidades, na Secretaria, no Ministério de Esportes. Então a gente vai contar com esse apoio de tentar desenvolver o melhor possível. Mas de imediato nós vamos fazer o básico. O básico é o quê? As escolinhas de futebol. A base mesmo, exatamente. Né? O que está faltando hoje na nossa cidade. E o nosso futebol amador, que movimenta muito aqui a cidade, o interior também. Exatamente. Até estava conversando hoje com um dos coordenadores, já adiantando a conversa, ele passou quanto à questão do desmembramento que está fazendo de micro-regiões. Linhares é uma cidade grande, uma cidade com 23 bairros, 8 grandes distritos, e as extensões são muito longas, né? Se a gente for reparar de São Rafael a Desengana, a gente vai andar em mais de 150 quilômetros o percurso. Então, o que nós vamos fazer enquanto secretaria? A gente vai desmembrar isso aí para o campeonato amador. Primeira, segunda e terceira divisão, começando pela terceira. O campeonato interior do São Rafael acima. E essa parte de cá de Bebedouro, pegando Regência, Rio Quartel, Baixo Quartel, para que a gente possa envolver todas as comunidades nessa sintonia do que o esporte nos traz. Desenvolver por setores, né? Exatamente. Tá, joia. Muito obrigado. Parabéns aí por assumir essa pasta tão importante. Eu que agradeço essa oportunidade. E gostaria de falar que quero contar também com o apoio de vocês. Tenho certeza da importância da divulgação dos nossos projetos que serão criados, né? E parabenizar o prefeito de ter essa sensibilidade do lado social, né? De trazer e deixar carta branca para que a gente possa desenvolver um trabalho à frente dessa secretaria. Tá joia. Conversei com o novo secretário de Esportes, o ex-vereador agora, né? Stefano Silotti, vereador licenciado Stefano Silotti. Mais uma vez, obrigado pela presença. A Secretaria de Estado da Educação abriu o processo seletivo para a oferta de 100 vagas no programa de intercâmbio para alunos da rede pública estadual. São bolsas de estudo para os países do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, África do Sul e Argentina. Podem participar da seleção exclusivamente os estudantes de um dos seus centros estaduais de idiomas, o SEI, matriculados ou concluintes do ensino médio regular na rede pública estadual de ensino, que tenham demonstrado excelência acadêmica e assiduidade no ano de 2014 e, claro, começo de 2015. Bom, agora vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho uma entrevista falando sobre agronegócio, um evento importante que aconteceu em Linhares nesta segunda-feira, o Debate Agro. Um instante só, nós já voltamos. As perspectivas para o agronegócio capixaba foram debatidas nesta segunda-feira na 4ª edição do Debate Agro aqui em Linhares. O secretário estadual de Agricultura e o deputado federal Evair de Mello, do PV, falaram sobre o futuro do setor para os próximos meses. O encontro foi para refletir e debater o impacto da estiagem e o futuro do agronegócio para este ano no estado. Convidado especial da noite, o deputado federal Evair de Mello disse que, apesar dos prejuízos por causa da escassez de chuva, a agricultura capixaba se destaca por ter lançado mão da ciência para se desenvolver. O importante disso é lembrar assim, que o Espírito Santo, ao longo dos últimos anos, vem fazendo o dever de casa. Nós temos uma agricultura que é pautada na ciência, na inovação. Nossa cafeicultura, a nossa fruticultura, a nossa pecuária, a nossa avicultura implantada hoje era resultado daquilo que foi a pesquisa, o conhecimento, ou seja, a valorização da educação permitiu que esse conhecimento produzido chegasse aos nossos agricultores. De certa forma, então, o Espírito Santo vem fazendo o dever de casa. Os investimentos feitos nos últimos anos em infraestrutura viária, serviços de comunicação, em fortalecimento da pesquisa, extensão rural e ciência técnica, as políticas de governo, né, a parceria com o setor de crédito, permitiu que o Espírito Santo chegasse nesse momento e conseguisse sobreviver a essa grande dificuldade nacional ou internacional. E no momento crítico, como você pautou, a questão da água. Isso é um desafio, porque a água é um elemento importante para a biodiversidade,
A água é um elemento importante para a agricultura, a água é importante para a indústria e até mesmo como atrativo de outros negócios, como o turismo. Agora acho que é um passo seguinte, pautado nessa produção que nós fizemos no conhecimento, que chegou aos agricultores, volto a dizer, da cafeicultura, da pecuária e da fruticultura, acho que a água merece uma atenção especial. O secretário de Agricultura do Estado disse que a seca gerou perdas de mais de 25% neste ano na agricultura, mas que é fundamental a preservação ao máximo dos recursos naturais disponíveis. Tem uma questão climática que é importante, nós estamos convivendo em momentos cada vez mais claros de mudanças climáticas. A gente achava até recentemente que mudança climática era coisa de ecologista, coisa de ambientalista, como se fosse problema, né, ser ecologista e ambientalista, e era coisa do futuro. Nós estamos vendo que não. Em dezembro de 2013, nós tivemos um dos maiores enchentes da história, comparado com 1979, e em janeiro, agora, nós tivemos o janeiro mais seco da história. Então, de fato, nós temos um problema concreto, precisamos pensar no futuro, e a questão da sustentabilidade é a agenda nova, ou cada vez mais presente na vida do produtor. Cuidar de ampliar a cobertura florestal, de proteger nascente, de proteger APP, cuidar de construção de barragens, cuidar de fazer manejo correto de solo, de água. Isso é o pensar o futuro. Para quê? Que é importante fazer isso em cada propriedade rural? Para que os eventos climáticos que existem cada vez mais opostos, os eventos climáticos de chuva num ano excessiva, de seca no outro ano de forma excessiva, possa produzir menos impactos nas suas propriedades rurais. Então, pensar a propriedade não só do ponto de vista do café, não só do ponto de vista do mamão, não só do leite. Isso é fundamental, isso é o que o produtor fez ao longo da vida dele. Mas agora pensar com esse viés ambiental de como você ser mais competitivo, prevendo os eventos extremos climáticos que existem. A gente tinha água, poucas pessoas deixaram de irrigar durante esse período seco, mas o sol foi muito intenso. Então a gente teve um alto estresse, no caso nas plantas, em todos os tipos de culturas do nosso município, mas a gente ainda não teve a quantificação de quem não irriga. Um exemplo de que aquele pessoal que está mais no alto, que não tinha aquela irrigação do café, o pessoal da pecuária que ninguém irriga, que deu aquele grande problema, assim, era uma época de reprodução, uma época de engorda que geralmente tem. Então a gente sabe que teve perdas e agora é tentar trabalhar mais forte ainda, no sentido de preparar o solo, tentar chamar outras equipes para poder auxiliar nesse lado assim, de quem realmente perdeu e tentar preparar para o ano 2016. Para o prefeito de Linhares, Nozinho Correia, é preciso haver união entre todos os setores produtivos. Coisas só crescem com união e humildade. Cada um produtor, cada um administrador. Não é levantar o pescoço, eu mando, eu faço isso, não, que não vai à frente, não. Se não for com a força de todos os produtores na área agrícola, nós não andamos, não, nem fazemos nada sério. É um corrigindo o outro. Após as duas principais palestras da noite, foi aberto um espaço para perguntas dos representantes dos setores produtivos e para o público em geral. Pois é, para falar um pouquinho mais sobre o evento, né, sobre o 4º debate agro aqui de Linhares, nós recebemos o organizador do debate, o jornalista Franco Fiorotti, da Campo Vivo Comunicação Rural. Tudo bem, Franco? Tudo bem, Cláudio. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre um tema tão importante que é o agronegócio. Pois é, o que a gente pode dizer aí nesse final, nesse fechamento aí desse evento, Franco? Pois é, Cláudio, a matéria aí já explicou bastante, né, qual foi o intuito desse evento, de reunir, logicamente, dois representantes, um do governo estadual, o secretário da Agricultura, e outro deputado federal ligado ao setor, né, que vem trabalhando lá no Congresso Nacional, e reunir com lideranças do segmento. Então tivemos um público bastante representativo, produtores, técnicos, para discutir basicamente os desafios, né, com a evolução da sociedade. A gente percebe a agricultura supera desafios a cada dia, mas novos desafios acabam surgindo. Né? E até na apresentação do próprio deputado, a gente observou que daqui existe um estudo, uma projeção, que em 2050, 70% da população da cidade vai estar consumindo o que 30% vai estar produzindo no campo. Então, é uma equação que a gente precisa buscar alternativas, como que isso vai alimentar a população da cidade, quais são as alternativas para chegar até lá. Pois é, o deputado Ivaí faz parte da Comissão de Agricultura, né? Já foi presidente do Incapé, conhece muito bem do que está falando, e ele mostrou essa projeção, também até um susto, né? Que você imagina, 70% na cidade e os 30% do campo vão estar produzindo para esses 70% da cidade, né?
Ou seja, a demanda por alimentos, por produção vai ser muito intensa, né? Isso é crescente, Cláudio. Essa demanda é crescente por alimentos. A gente observa a cada dia a população mundial vem aumentando, né? E muita gente migrando para a cidade. A população da cidade aumentando. Existe até um pouco já dessa migração da cidade para o campo, mas é ainda um pouco lenta. Então, como produzir tantos alimentos para alimentar toda a população mundial? Então isso é discutido através de tecnologias que têm que ser implementadas no campo, o manejo, a pesquisa agropecuária, ciência e tecnologia que foi discutida ontem, né? Foi até uma pauta de um dos questionadores, como alinhar. Existem universidades, né, de ensino, instituições de pesquisa estadual e também nacional, cada uma pesquisa entre uma linha, precisa alinhar essas linhas de pesquisa, essas ideias, justamente para colocar na prática e saber qual é a necessidade do mercado. Então a gente tem também alguns exemplos, alguns segmentos que a iniciativa privada vai muito bem, só que o poder público acaba não acompanhando, né, devido à morosidade do próprio sistema. Até uma fala interessante ontem, se o governo não atrapalhar, ele já está ajudando em alguns segmentos. Isso é verdade, a gente vê que a iniciativa privada ela acaba tendo esse dinamismo e às vezes o governo não acompanha. Em outros segmentos o governo tem um papel fundamental, tem que botar a mão um pouco mais, né, com atenção, com cuidado, porque o segmento não consegue andar por si só. Então tudo isso tem que ser discutido. A questão hídrica, que foi bastante discutida, né? Tivemos o ano passado uma chuva em excesso, né? Até uma questão fora do normal, mas não reservamos a água para esse momento que a gente está vivendo agora. É o inverso, né? Justamente, então tem que planejar isso para daqui a 50 anos, 40, 50 anos, né, não ter o mesmo problema de hoje, né, Cláudio? Verdade. Bom, eu achei muito interessante aquela troca de experiências também entre os palestrantes e o público presente. Primeiro, claro, os dirigentes de cada setor, mas também os agricultores podendo opinar e sugerir essa troca de ideias. É muito importante, fundamental, né? E isso era um dos objetivos do evento, justamente para criar oportunidades para que o produtor tenha essa aproximação e esse relacionamento próximo com quem representa ele. Perfeito. O secretário de Estado do município, o ministro, são representantes do segmento. O deputado federal foi eleito pelo povo para representar. Então é importante que o produtor esteja ali e é bom frisar isso, Cláudio, foi até destacado isso no início do evento, essa união do segmento, as associações, as cooperativas, os sindicatos serem fortalecidos e exigir, cobrar, acompanhar, elogiar quando for o caso, mas também cobrar dos seus representantes melhorias, porque se o setor não estiver organizado e não souber o que ele precisa, quem está no gabinete fechado também pode não saber. Quem está no campo é que vai saber. Tem que levar isso a quem de fato precisa saber. Quem mesmo interessa o assunto, né? Franco Fiorotti, jornalista, né, da Campo Vivo, Comunicação Rural. Agradeço sua presença aqui, falando um pouco desse evento. Estivemos lá ontem acompanhando um debate realmente muito importante para a nossa agricultura. Esperamos dias melhores, né, Franco? Com certeza. A gente agradece também a parceria, a cobertura de vocês. É importante, Cláudio, abrir esse espaço para esse segmento tão importante da nossa economia, para que a gente possa levar não só para o público rural, mas para o público da cidade também, esse conhecimento. O consultor econômico até citava aqui, só para finalizar, né, a questão do dólar, os exportadores de mamão estão, né, agora rindo à toa com a questão fica mais competitivo no mercado exterior, mas por outro lado eles têm as dificuldades internas que acabam prejudicando a burocracia, né, e diversos setores. Então tudo isso é importante a gente estar debatendo isso a cada dia. Sem dúvida. Franco, mais uma vez obrigado. Obrigado a vocês. Bom, esta edição do Sim Notícias está terminando e você, claro, pode sugerir sua reportagem, mandar sua sugestão de pauta para o e-mail que aparece na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse a essa entrevista e as demais, além das nossas reportagens também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. E ligue para o nosso telefone que aparece no vídeo, 3373-2000. Agradeço muito a sua audiência, o seu carinho. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.